Hoje, contemplamos o amor de Deus, avançamos de fé em fé e de glória em glória, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ouça, coração. A fé é a firme convicção forte, é a certeza de quem crê. Nunca desista dos seus sonhos, porque quando os sonhos nascem em Deus, eles não morrem, eles se cumprem no tempo perfeito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Ouça, coração. Os sonhos de Deus prevalecem. Assim como a águia que se renova e não se entrega ao cansaço, assim são aqueles que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. Lar de oração. Um lugar onde o coração se rende, a alma se alinha e o espírito encontra comunhão com Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Salmos, capítulo 143, versículo 8. Que hoje sejamos conduzidos pela fé viva
e pela doutrina do amor que vem de Deus. O justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O amor é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Para senti-lo, basta alinhar o coração com ele. As orações sinceras sobem como um aroma suave e alcançam os céus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Deus retribui aqueles que valorizam a vida e cultivam o bem dentro de si. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Bem-aventurados os limpos de coração. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Deus está contigo. Mesmo quando não se vê, Ele sustenta, guia e fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Hoje, meu coração se enche de gratidão por tudo o que temos aprendido, vivido e compartilhado desde o dia em que nos conectamos em verdade, em espírito e em verdade. Cada palavra recebida, cada entendimento revelado tem gerado vida, primeiro em mim e depois em você. Alcançando outros lares com paz, edificação e amor. Quando buscamos conhecer Deus melhor, nós nos abastecemos da fonte da vida. E logo sentimos paz, alegria, a paz de espírito e alegria. E estamos firmes na fé para compartilhar a alegria do Senhor, que é a nossa força. É o que tem nos sustentado a cada oportunidade de vida. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Tem sido um tempo de crescimento na fé, na mente, no coração e no espírito.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Em um mundo onde muitos estão se esfriando no amor, nós escolhemos permanecer na luz, vivendo bem e avançando em Cristo. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Sentimos, sim, a dor de ver lares sendo destruídos. Mas também sentimos a responsabilidade de ser luz onde há trevas. Vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. E tudo o que recebestes no seu coração, o que temos compartilhado com amor, porque essa é a nossa missão, é a sua missão. Para aqueles que têm fé, crê, confia, acredita. Estamos aqui para espalhar a bondade, a justiça, a fidelidade e a vida que vem de Deus, que habita em nós com poder e com glória. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ser grato não é apenas palavras, é atitude. É viver o que recebemos. É transbordar. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoje, reconhecemos, é Deus quem nos dá sensibilidade, discernimento, visão e direção. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mesmo sabendo que muitos usam os recursos para o mal, seguimos firmes no propósito de iluminar, amar e edificar. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. João, capítulo 1, versículo 5. E enquanto há vida em mim, em você, há missão. Somos chamados para cumprir
Fomos chamados, escolhidos, separados, designados, aperfeiçoados no amor eterno de Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmos, capítulo 150, versículo 6. Vivemos para Deus, vivemos para amar, vivemos para cumprir o propósito. E quando chegar o tempo determinado, descansaremos nele, certo de que a jornada foi vivida com fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Até lá, seguimos juntos, em unidade, compartilhando vida, porque é nisso que está a verdadeira alegria, a nossa felicidade completa. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos, capítulo 133, versículo 1. Filhos, escutem. Eu não vos chamei para viver presos ao chão das circunstâncias, mas para voar nas alturas da fé, onde a minha presença sustenta vocês. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim como a águia se levanta acima das tempestades, eu vos ensino a não lutar contra aquilo que eu permito, mas a confiar que até os ventos contrários cooperam para vos elevar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, nos revela dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ouça, coração. Quando o cansaço vier, não é o fim, é o convite para descansar em mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês não são sustentados pela própria força,
mas pela minha graça que nunca falha. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Permaneçam firmes. Quem permanece em mim não perde a força, mas é renovado dia após dia. João capítulo 15, versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou o Deus que fortalece os que confiam, que levanta os que caem e que conduz os que permanecem. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, filho, filha, não temam o vento, não temam o tempo, não temam o processo. Você é como águia, chamados para voar, sustentados pela minha presença, fortalecidos pela minha palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então hoje, filho, filha, levante-se, permaneçam e voem. A palavra permanece viva. E aquilo que Deus declarou continua ecoando no tempo certo para cada coração. Assim como a águia não se entrega ao cansaço, mas aprende a usar o vento para subir, assim também somos nós, filhos de Deus. Não somos chamados para viver presos ao desgaste da caminhada, mas para sermos renovados no espírito, mesmo em meio às batalhas. Há momentos em que o coração se sente cansado, a mente sobrecarregada e os passos parecem mais lentos. Mas é justamente nesse lugar que a graça de Deus se manifesta com mais força. O que antes parecia limite se torna ponto de encontro com o sobrenatural. A espera no Senhor não é passiva. Ela é um posicionamento de fé. É confiar mesmo sem ver, é permanecer mesmo sem entender, é descansar sabendo que Deus continua trabalhando. A águia não luta contra a tempestade, ela se posiciona acima dela. E essa é a revelação para nós hoje. Não é sobre fugir dos ventos, mas sobre aprender a voar neles. Deus não apenas renova forças, ele alinha a direção, ele não apenas sustenta, ele fortalece o interior, ele não apenas consola, ele levanta para continuar. E hoje, o
Espírito nos lembra. Você não está cansado sem propósito. Você está sendo preparado para um novo nível. Permaneça. Confie. Continue. Porque aqueles que esperam no Senhor não apenas resistem, eles se levantam com uma força que não vem da terra, mas dos céus. Você não foi chamado para parar. Você foi chamado para voar. Eu falo contigo, filho, filha, no secreto do teu coração. Antes mesmo de você entender a dor que carregava, eu já via cada lágrima escondida, cada noite silenciosa, cada batalha travada dentro de você. Eu nunca te perdi de vista. Nem quando você achou que tinha se perdido de si mesmo. Quando você se sentiu vazio, era porque estava procurando fora aquilo que eu plantei dentro. Quando você se quebrou, não foi o fim, foi o início do encontro. Me encontrei em mim, não é apenas sobre você. É sobre o dia em que você começou a perceber que eu habito em você. E te formei com propósito. Eu te desenhei com identidade, e mesmo quando você tentou fugir, eu permaneci. Eu permiti o processo, não para te destruir, mas para te revelar. Cada dor te empurrou para mais perto da verdade. Cada queda te ensinou a depender de mim. Cada silêncio foi o lugar onde eu mais falei. Você pensou que estava sozinho, mas era eu te ensinando a se encontrar em mim. Porque quando você se encontra de verdade, você descobre que nunca esteve vazio, você estava sendo preparado. Hoje, eu te digo, você não é o que te feriu, você não é o que te disseram sobre você. Você não é o que tentou te parar. Você é aquilo que eu declarei desde o princípio. E agora que você começou a se encontrar, não volte atrás, porque quem encontra em mim não se perde mais. Filhos, eu vos chamo para permanecer em mim, permanecerem em mim, porque sem mim vocês não podem viver a plenitude da vida que eu preparei, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Eu
Não vos chamei para viverem de momentos, mas de plenitude, de permanência. Por isso vos digo novamente em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito, porque o mundo tenta vos esvaziar, mas o meu Espírito vos fortalece, vos sustenta e vos guia em toda a verdade. Eu sou a fonte que não seca, e como eu vos revelei em Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 ao 39, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Eu coloquei dentro de vocês vida que flui, para que não dependam das circunstâncias, mas da minha presença viva em você. Filho, filha, eu falo contigo no secreto do teu coração. Eu confirmo a verdade que já começou a nascer dentro de você. Porque antes mesmo de você entender a dor que carregava, eu já te conhecia por completo. Como está escrito em Salmo 139, capítulo 139, versículo 1, 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe entendes o meu pensamento. E nunca houve um só momento em que eu tenha te deixado, filho, filha. Porque em Isaías, capítulo 49, versículo 15 ao 16, eu te digo, eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado. Quando você se sentia vazio, era porque buscava fora aquilo que eu já havia colocado dentro de você. Pois eu mesmo declarei no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, o Espírito da Verdade habita convosco e estará em vós. Está em vós. E é por isso que o teu encontro não é apenas contigo, mas comigo dentro de você. Quando você se quebrou, não foi o fim. Foi o início do meu trabalhar. Porque está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E eu uso até as dores para cumprir o meu propósito, como eu revelei em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Eu te formei com propósito, antes mesmo do teu nascimento, como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E mesmo quando você tentou fugir, eu permaneci fiel, porque
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito que, se somos infiéis, ele permanece fiel. Eu permito o processo não para te destruir, mas para te revelar. Porque, assim como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, depois de terdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Cada dor te aproximou da verdade. Cada queda te ensinou a depender de mim, pois a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza, como eu disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Você pensou que estava sozinho, mas eu estava contigo em todo o tempo, porque em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu prometi: eis que estou convosco todos os dias. E agora eu te digo, você não é o que te feriu, você não é o que te disseram sobre você, você é o que é pela minha graça, porque a tua identidade vem de mim, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E também em Efésios capítulo 2, versículo 10, somos feitura dele, criados para boas obras. Portanto, não volte atrás, porque aquele que se encontra em mim permanece firme. Como diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem permanece em mim jamais se perde, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida.